Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Você Gerente. Eu sou Lucas Araújo e eu estou aqui para ensinar você a ser promovido para gerente. E hoje eu vou tirar uma dúvida muito frequente de quem quer ser promovido. Tem muitas pessoas que me perguntam, Lucas, eu estou na empresa há muito mais tempo e outra pessoa que tem menos tempo do que eu foi promovida na minha frente. O que é que estou fazendo de errado? Como é que pode? Que injustiça foi essa que aconteceu? Eu já tenho anos de empresa, nunca fui promovido. E outra pessoa chegou antes de mim, depois de mim, perdão, e já foi promovida. Como é que pode isso? A chefia não vê que eu estou aqui há muito mais tempo? Bom, eu entendo a sua dor, eu entendo a sua decepção, digamos, a sua chateação com a decisão da chefia, mas é muito importante que você reflita e faça uma análise. Eu entendo que você está chateado, às vezes você estava trabalhando mais, se dedicando mais, mas você precisa fazer uma análise criteriosa desse processo de seleção em que essa outra pessoa foi promovida. Na minha visão, essa pessoa que foi promovida, ela conseguiu disparar os gatilhos mentais corretos na chefia. Lucas, o que é isso? Bom, eu queria que você tivesse em mente que ser promovido é uma venda. Ou seja, você está tentando vender o seu tempo de forma mais cara. E não existe técnica melhor de venda do que gatilhos mentais. Ou seja, gatilhos mentais, eles ajudam você a disparar boas emoções nas pessoas que decidem se você vai ser promovido ou não. E se outra pessoa foi promovida num lugar que você entendia que era seu, foi porque ela disparou gatilhos mentais a favor dela. Ou seja, ela conseguiu convencer a chefia de que ela era a melhor opção para se tornar gerente. Então, existem diversos gatilhos mentais que você pode disparar para você convencer, para você fazer com que a chefia lhe dê uma promoção. Eu vou tratar aqui de 3 gatilhos dos mais comuns e muito eficientes que você pode trabalhar no seu dia a dia para convencer a chefia também a te promover, certo? As pessoas, queria que você tivesse isso em mente. As pessoas, elas tomam decisão pela emoção e justificam pela razão. Ou seja, se você estiver disparando gatilhos mentais, ou seja, fazendo com que as pessoas tenham sentimentos bons, emoções boas a seu favor, elas vão lhe promover e depois vão lhe justificar o porquê que lhe promoveram, certo? Então, você precisa saber vender o seu tempo de forma mais cara. E a pessoa que foi promovida na sua frente, provavelmente ela fez isso. Às vezes ela nem sabia o que era gatilho mental. Ou às vezes ela já era aluna do método Você Gerente e conseguiu a promoção, certo? Mas se você entender que gatilho mental é uma forma de você fazer com que a chefia decida a seu favor, você vai sair na frente num processo de seleção, tá bom? Mas, quando eu falo um processo de seleção, não existe só aquele período, não. Quando você quer ser promovido, você tem que trabalhar todo santo dia nas suas entregas, no seu jeito de se comunicar, no seu jeito de se portar, no seu dia a dia você tem que trabalhar para ser promovido. Para quando chegar o momento de ser promovido, a chefia decida por você. E o primeiro gatilho mental que eu vou falar aqui é o gatilho mental da autoridade. O que é isso, Lucas? É a forma com que as pessoas lhe veem. Então, provavelmente a chefia viu a pessoa que foi promovida aí na sua empresa com um potencial para se tornar gerente maior do que o seu. A verdade é essa. Ou seja, viu que aquela pessoa tem mais autoridade para se tornar gerente, tem mais conhecimento, colocou em prática situações
que demonstre isso, certo? Quando eu falo de autoridade, não quer dizer que a pessoa que foi promovida é uma pessoa autoritária, uma pessoa que sabe da ordem. Não, não é isso. Apenas com relação à gerência, ela conseguiu se mostrar como uma pessoa que tem mais potencial do que você. Tudo bem, acontece. Se você está buscando ser promovido, você precisa entender o que é que essa pessoa fez, o que é que ela botou em prática no seu dia a dia, para que ela possa ter mais autoridade. Eu vou dar um exemplo. Se ela é uma pessoa que já liderava outras equipes dentro da empresa, ela já estava passando uma autoridade de líder, já passando uma imagem de líder, já estava aumentando a autoridade dela. Se ela é uma pessoa que, sei lá, realizava treinamentos dentro da empresa, por exemplo, é uma pessoa que ela sabe orientar pessoas, ela sabe treinar times, já aumenta a autoridade dela. E por aí vai. Então, perceba que a autoridade não é como você se porta, é como as pessoas lhe enxergam. Claro, se você se portar da forma correta, as pessoas vão lhe enxergar como um potencial gerente, por exemplo. Vou dar um exemplo. Se você é uma pessoa que é um técnico na empresa, um excelente técnico que resolve qualquer problema, que sabe a fórmula mega power lá do Excel, que dá um atalho para fazer a atividade mais rápido. Você está passando para a empresa uma imagem de executor, uma imagem de um bom técnico. Ou seja, você está disparando o gatilho mental de forma errada na chefia. Você tem que mostrar, passar uma imagem de um bom gestor, de alguém que tem potencial para ser gerente, certo? Então, muito, muito cuidado com a imagem que você passa no seu dia a dia. E mais na frente eu vou entrar em algumas etapas para que você possa disparar esses gatilhos mentais de forma correta, para que a chefia lhe veja realmente com potencial para ser gerente, com autoridade para se tornar gerente, ou seja, dispare o gatilho mental da autoridade de forma correta. E já já eu vou lhe mostrar algumas etapas do método Você Gerente que pode lhe ajudar, tá bom? Outro gatilho mental muito forte é o gatilho mental da reciprocidade. Gente, quando a gente ajuda uma pessoa, a tendência é que essa pessoa queira retribuir fazendo algo de positivo para a gente, mesmo se a gente não pedir nada em troca, mas a tendência que essa pessoa queira retribuir é muito grande. Então, se você faz algo de positivo para alguém, esse alguém fica como se fosse no fundo do coração dela com uma dívida com você. E isso é intrínseco do ser humano. O ser humano é assim, tá bom? E às vezes a gente faz algo positivo para uma pessoa e não recebe de volta, a gente fica até chateado. E aquela pessoa acaba perdendo a razão por não ter retribuído muitas das vezes. Então, o gatilho mental da reciprocidade nada mais é que você ensinar, você gerar valor de forma correta para a empresa, para que a empresa também gere valor para você. Ou seja, se você está gerando valor para a empresa, está entregando aqui em alto nível, certo? Entregando de forma estratégica e não mostrando que você é um bom executor, mas se você está entregando aqui em alto nível, a tendência é que a empresa, ela pegue, e seu salário está aqui, digamos, a tendência é que ela pegue seu salário e iguale com a sua entrega. É um sentimento até de justiça da empresa. Mas o nome disso é reciprocidade. E se você gera valor de forma correta para a empresa vai lhe reconhecer, tá bom? Mas, quando eu digo de forma correta, é de forma estratégica. Então, você realmente alavancando os indicadores da empresa, você ajudando a empresa a chegar nos seus objetivos de longo prazo. Ou seja, se a empresa quer ser, sei lá, referência no mercado de roupa no Brasil, então busca fazer alguma coisa que vai ajudar um pouquinho a empresa a chegar lá. Se puder ajudar muito, ótimo, sua carreira vai decolar mais rápido ainda, tá bom? Mas a reciprocidade é muito, muito importante para quem quer ser promovido a gerente. Eu não estou dizendo aqui para você ser puxa-saco. Lucas, a pessoa que foi promovida lá, ela era puxa-saco do chefe, ela bajulava o chefe todo dia e por isso foi promovida. Não é isso. Mas se você tem um bom relacionamento com a chefia, se você passa confiança para a chefia, se a chefia lhe pede determinadas atividades,
que ela pode confiar em você e você atende ou supera a expectativa da chefia, muito provavelmente a chefia vai ficar grata ao seu desempenho. Mas eu vou dar um exemplo. Tem gente que acha que é trabalhar mais, é produzir mais, é executar mais. Ou seja, o salário está aqui e a entrega está aqui. Ah, não, eu vou disparar o gatilho mental da reciprocidade. Aí quer trabalhar mais, ao invés de executar 10 tarefas durante o dia, vai executar 12 tarefas durante o dia. Ou seja, só subiu um pouquinho. E às vezes faz hora extra e consegue executar 14 tarefas durante o dia. Só vai conseguir subir um pouquinho, por mais que você se empenhe ao máximo. Aí a chefia entende que esse pouquinho que você conseguiu subir, as horas extras que ela está te pagando, já resolve, já atende. Agora, se você busca ajuda da empresa de forma estratégica, buscando o longo prazo, né, sempre uma visão mais para frente, não só resultado ali imediato, você está gerando a empresa, trazendo a empresa para outro nível, para outro patamar. Ou seja, você está mostrando para a empresa que você está entregando muito e ela tende a retribuir, certo? Então, o gatilho mental da reciprocidade, ele é muito forte. E não tem nada a ver com ser puxa-saco, tá bom? Tem a ver com você gerar valor para a empresa, gerar valor para a chefia. Quando você faz um bom trabalho, a chefia ela é bem vista pela diretoria também. Ou seja, a diretoria reconhece o trabalho dela e a chefia reconhece o seu trabalho. Então é assim que funciona e as escadas das promoções vão acontecendo, tá bom? E outro gatilho mental muito forte é o gatilho mental da prova. Ou seja, você provar para a empresa que você de fato sabe, tem potencial, sabe liderar e tem potencial para ser promovido a gerente. Lucas, como é que eu faço isso? Tirando férias do chefe. Então, se você está tirando férias do chefe, você está provando ali, claro. Você tem que tirar, se empenhar, cumprir, buscar o alcance dos resultados. Não é só tirar férias e esperar o mês acabar. É realmente mostrar para a empresa que você tem potencial para se tornar gerente um dia, tá bom? Mas se você tira férias do chefe, ótimo. Se você já lidera a equipe e lidera bem e consegue fazer com que essa equipe bata a meta, gatilho mental da prova. Você está provando para a empresa que realmente consegue ser um bom gerente. Mas às vezes você é um bom técnico, nada de errado ser um bom técnico, tá bom? E prova para a empresa que é um bom técnico. Você não está provando de forma correta para a empresa. Você está provando para a empresa que você vai ser sempre um bom técnico, um bom executor e não um bom líder, um bom gerente. Então, muito cuidado, mas no método Você Gerente, eu trato a promoção como uma venda, ou seja, é uma promoção mesmo, você está tentando vender o seu tempo de forma mais cara, e para que você possa vender o seu tempo de forma mais cara, você precisa entregar muito para que a empresa realmente iguale o seu salário, ou seja, ele promova a gerente de acordo com o seu nível de entrega, tá bom? Então, provavelmente essa pessoa que foi promovida conseguiu disparar os gatilhos mentais, existem diversos outros gatilhos mentais, mas num processo de promoção, esses 3 eu considero muito importante. Então não importa quanto tempo você tem de empresa, se você não disparar os gatilhos mentais corretos, não mostrar para a chefia que você tem potencial para ser gerente, que você realmente é uma autoridade, ou seja, alguém com potencial para se tornar gerente, não disparar o gatilho mental da reciprocidade de forma correta, nem disparar o gatilho mental da prova de forma correta, você não vai ser promovido e vai ver outras pessoas serem promovidas em sua frente, tá bom? É muito chato, a gente fica até chateado, e eu vou dizer uma coisa aqui a você, uma coisa bem verdadeira, e pega esse recado. Seu tempo para ficar chateado é 0. Você precisa entender o que é que essa pessoa fez para ser promovida. Você precisa fazer essa análise para entender. Essa pessoa ela é muito amiga do gerente. Poxa, se ser muito amigo do gerente é algo que faz ser promovido, eu não estou dizendo para você ir lá puxar saco do gerente. Eu estou dizendo para você ir lá e estabelecer uma relação de confiança minimamente, tá bom? Ninguém promove alguém que não é
confiável, alguém que não tem uma relação próxima. Muitas decisões na empresa precisam de confiança, precisam de que a pessoa, quando passa uma missão para você, além dela confiar que você vai executar, confiar que você vai executar da forma que ela espera. Então, esquece essa ideia de que só é promovido quem é gerente, ele foi promovido na sua frente porque ele puxou o saco do gerente. Então, tenta analisar quais foram os gatilhos mentais que aquela pessoa disparou para ser promovida, tá bom? E aqui eu vou passar rápido pelo método Você Gerente. Num vídeo de 1 hora eu não consigo explicar no detalhe o método Você Gerente. Sim, eu tenho lá tudo bem estruturado, tudo bem organizado de como você deve fazer para disparar esses gatilhos mentais. Mas eu vou passar rápido aqui em 3 etapas do método Você Gerente para que você se enxergue dentro desse processo e veja o que é que você pode melhorar para ser promovido também. E analisar o que é que o outro fez, tá bom? Então, a primeira etapa é a atitude de líder. Eu quero que você entenda quais são as atitudes que você precisa colocar no seu dia a dia. Outra etapa muito importante é método gerencial. Você precisa mostrar para a empresa que você entende de gestão. Provavelmente essa pessoa que foi promovida mostrou para a empresa que entende de gestão e você precisa ter resiliência, certo? Às vezes a promoção vai chegar para outro, você vai ficar chateado, mas você não tem tempo de ficar chateado. Você precisa urgentemente fazer uma análise do que aconteceu para que você possa corrigir o seu rumo e que você possa se tornar gerente, tá bom? Então vamos lá para atitudes de líder. Então nós temos aí 8 atitudes que você precisa colocar em prática no seu dia a dia. Provavelmente essa pessoa que foi promovida, ela conseguiu colocar, se não todas, mas muitas dessas atitudes no dia a dia dela. E por que elas são importantes? Porque elas vão disparar gatilhos mentais na chefia. Então, se você tem uma boa comunicação, por exemplo, no seu dia a dia, você consegue mostrar para a chefia que você está preocupado, que você está pensando sempre no resultado da empresa e não na tarefinha, certo? Então, tenha uma boa comunicação, uma comunicação de alguém que é preocupado com os resultados da empresa, com alguém que quer gerar valor para a empresa. E isso é um diferencial muito, muito grande. Provavelmente essa pessoa que foi promovida, ela não ficava aí em corredor fazendo fofoquinha com os colegas. Com certeza ela devia ter uma comunicação com a chefia, discutindo resultados, discutindo como pode melhorar o processo para poder fazer a empresa chegar em outro patamar. Tá bom? Outro ponto muito, muito importante para quem quer ser promovido ao gerente é o relacionamento. Gente, gerente que não... Pessoa, na verdade, a pessoa que não sabe se relacionar no seu ambiente de trabalho, que constrói relações tóxicas, relações conflitantes o tempo inteiro com outras pessoas, não consegue ser promovido. Você precisa ter uma relação boa com seus pares, certo? Uma relação de respeito, uma relação de equipe, tentar agregar sempre ao máximo todos, ajudando a empresa a buscar os resultados, e ter uma relação com a chefia de confiança. Tá bom? Como eu disse, ninguém é promovido se você não tem a confiança da chefia. Tá bom? Imagine você, se você fosse gerente. Você tem um cara que é um excelente executor, mas já tentou passar a perna em 3 colegas. Nunca tentou passar a perna em você, mas já tentou passar a perna em 3 colegas e você sabe disso. Você não vai ter confiança nessa pessoa, você não vai promover essa pessoa se a decisão for sua. Isso acontece do mesmo jeito. Então, se você tem uma relação de harmonia com os seus pares, uma relação até de líder, ou seja, líder não necessariamente alguém diz que você é líder, certo? Mas você pode mostrar, fazer uma relação do dia a dia de trabalho e assumir uma liderança de uma equipe, tá bom? Não necessariamente só o gerente é o líder da equipe, mas você precisa mostrar no ambiente de trabalho que você está, que você sabe se relacionar e consegue, digamos, mobilizar a equipe que você está a alcançar resultados extraordinários para a empresa. Tá bom? Outro ponto muito, muito importante é a inteligência emocional.
muitas e muitas pessoas no dia a dia de trabalho acabam, em momentos de pressão, geralmente em momentos de adversidades, acabam faltando com inteligência emocional, acabam explodindo, acabam reagindo muitas vezes de forma indevida e aquilo ali acaba, digamos, sujando o currículo dela. Ou seja, ela, em vez de saber suportar pressão, saber lidar com a adversidade, porque gerente é isso o tempo inteiro, gente. Gerente é a pessoa que sabe suportar pressão, gerente é a pessoa que sabe realmente suportar adversidades. E você precisa, muitas vezes, o seu chefe vai chegar para você, vai te passar uma atividade para ontem, e você vai estar cheio de trabalho, e ele vai lhe cobrar, e vai querer o resultado porque ele precisa entregar também. E muitas vezes tem gente que sai reclamando para o chefe, sai reclamando para o setor, sai reclamando para tudo quanto é lugar, e às vezes até demitido por causa disso. Mas o que eu queria que você percebesse é que você tem que superar as adversidades e conseguir suportar pressão com inteligência emocional, tá bom? Outro ponto muito importante é você saber passar a imagem correta, ou seja, a imagem de um potencial gerente, como eu falei, disparar o gatilho mental da autoridade de forma correta e não estar passando uma imagem de executor, de quem se mata de trabalhar, fica até meia-noite para poder executar determinada tarefa bem feita. Não é essa imagem que você tem que passar. É a imagem de alguém que consegue mobilizar um time, de alguém que consegue propor nas reuniões, propor numa reunião em equipe, numa reunião exclusiva com a chefia, que alguém consegue propor ideias para levar a empresa para outro patamar, tá bom? Então, a imagem que você precisa passar é de uma pessoa que tem potencial para se tornar gerente. E outro ponto muito importante, é básico, mas é muito importante, porque eu conheço muita gente que falha, é na disciplina. Então, gente, se você não tem disciplina para cumprir os horários, para fazer as entregas no prazo combinado e com a qualidade combinada, muito provavelmente você não vai continuar nem empregado. Então, o que eu estou dizendo a você aqui é que disciplina é básico, certo? Se você não tem disciplina, você não dispara o gatilho mental da reciprocidade, ou seja, se você não entrega com qualidade, o chefe não vai lhe retribuir nada. Se o chefe está constantemente corrigindo o que você faz, você não está disparando o gatilho mental da reciprocidade, porque você está gerando ali para ele uma perda de tempo, digamos. Então, muito cuidado com sua disciplina. E disciplina são esses 3 fatores, tá bom? Cumprir os prazos, entregar com qualidade e cumprir os horários. Fechado? Imagine, se o chefe precisa de determinado horário de você da empresa, você não está lá. Ou seja, você não está lá e pior, você nem justificou o porquê que não está lá. Então isso acaba com sua imagem e é muito importante que você tenha disciplina. Muito provavelmente essa pessoa que foi promovida conseguiu mostrar para a chefia que ela tem esses três pilares da disciplina, certo? Outro ponto muito importante, você precisa saber planejar o seu dia a dia de trabalho, organizar o seu ambiente de trabalho para que você consiga fazer as atividades e superar a expectativa da chefia. Você precisa mostrar para a empresa que você é uma pessoa que sabe se planejar e é organizada. Quem não sabe se planejar, quem não é organizado, não vai se tornar gerente, gente. Então aquela pessoa que está fazendo tudo atropelado, a chefia pede uma coisa e depois acaba fazendo outra e acaba mostrando para a empresa que não tem nem planejamento nem organização, não vai ser promovido, tá bom? Engajamento é fundamental. Então, se você é uma pessoa positiva no seu dia a dia de ambiente de trabalho, assumir novos desafios, uma pessoa positiva a encarar o que a chefia lhe demanda, sempre com muita disposição, tenho certeza que você vai ser promovido e vai conseguir disparar o gatilho mental aí na chefia também, certo? Ou seja, é ótimo, é muito bom você trabalhar com uma pessoa que está sempre motivada, quem sempre busca mais. E eu vou fazer um gancho do gatilho, ou da atitude de líder, de engajamento com compromisso com os resultados. Ou seja, você está bem engajado, você vai ter compromisso com os resultados, você vai solucionar problemas, você vai entregar resultado, você vai conseguir
bater meta e principalmente executar ações disruptivas, ações que façam a empresa a crescer consideravelmente, digamos, tá bom? E não apenas executar aquela tarefinha do seu dia a dia, certo? Tenta sempre buscar implementações que vão fazer o indicador, vão fazer os resultados subirem consideravelmente. Bom, provavelmente a pessoa que foi promovida, ela conseguiu colocar em prática essas atitudes de líder melhor do que você. Agora que você já sabe, você vai lá arregaçar as mangas e, de fato, implementá-las, tá bom? Mas, como eu falei, você precisa também mostrar para a empresa que você entende de gestão. Não é só você mostrar para a empresa que você tem atitude de líder, é engajado, sabe se comunicar. Não, você precisa mostrar para a empresa que você entende de gestão. E eu vou passar aqui um pouco sobre o método gerencial do método Você Gerente, coisa extremamente simples e fácil de você colocar no dia a dia. Ou seja, você precisa se preocupar com 3 pilares. Primeiro, com os objetivos estratégicos da empresa, está alinhado todas as suas atitudes aos objetivos estratégicos. Ah, Lucas, minha empresa é muito pequena, nem sequer definiu os objetivos estratégicos. Você vai lá e define. Ah, Lucas, minha empresa é muito grande, eu não sei nem onde é que eu pego isso. Pô, muitas vezes, quando a empresa é grande demais, tem num site isso disponível e você vai consegue entender melhor. Em reuniões com a diretoria, com a chefia, você vai percebendo nas entrelinhas ali do que eles estão pedindo, quais são os objetivos estratégicos, tá bom? E os indicadores também, ou seja, se a empresa tem um objetivo de, sei lá, ser a maior empresa de telefonia do Brasil, então ela vai ter um indicador lá de pelo menos de quantidade de clientes, entendeu? E aí o indicador está sempre atrelado com o objetivo que a empresa quer alcançar. Ou seja, o indicador é uma métrica para medir se a empresa está conseguindo chegar naquele objetivo ou não. E tudo que você puder fazer para poder melhorar os indicadores, para poder alavancar esse indicador e tratar isso sempre com sua chefia, tá bom? E quando eu falo que você puder fazer, é de forma disruptiva, gente. Não é, eu executo 10 tarefas por dia, agora eu vou executar 11. Não é isso. Ou eu executo 10, vou executar 11. Mas essa uma vai fazer a empresa crescer de forma considerável. Eu vou fazer minimamente a empresa bater o indicador do final do ano, por exemplo. Certo? A empresa pretende, a empresa de telefonia, como eu disse aqui, pretende ter, aqui na Bahia, por exemplo, 1.000 clientes no final do ano e está com 900, eu vou pensar uma ação, eu vou pensar algo que faça essa empresa passar de 900 para 1.000 clientes no final do ano, para que ela possa bater a meta. Não é um resultado imediato, já é um resultado de médio prazo, pensando no final do ano, pensando mais distante, como é que esse número pode ser alcançado, porque assim você vai disparar o gatilho mental da prova, você vai, poxa, estou provando para a empresa que eu sei dar resultado, vai disparar o gatilho mental da autoridade, ou seja, você tem compromisso com o resultado, você é uma pessoa que sabe chegar lá, sabe mobilizar, sabe unir um time para poder chegar lá. E se você, de fato, chega lá, você vai disparar o gatilho mental da reciprocidade. Se você conseguir bater meta, a empresa tende também a lhe retribuir, tá bom? E, além do indicador, é muito importante você prestar atenção ao processo. Às vezes, a empresa já tem um processo ali bem definido, mas para dar um salto, para crescer de qualidade, você precisa fazer ajustes nos processos constantemente. Então, nem sempre, às vezes tem gente, não, eu aprendi esse processo assim, tem que ser executado assim, pronto e acabou. Não, você pode estar constantemente avaliando, reavaliando o processo que você trabalha e discutindo com a chefia como é que você pode melhorar ele o tempo inteiro. Ou seja, nesse processo que você reavalia o processo, nesse instante que você reavalia o processo e está discutindo a melhoria dele com a chefia, você está mostrando para a chefia que você realmente tem potencial para se tornar gerente. Você não está ali discutindo a tarefinha, você já está discutindo o todo, o macro. E dependente da função que você exerça na empresa. Se você, vou dar um exemplo, é empacotador de supermercado, nada contra
E sem querer minimizar ninguém aqui, tá bom? Só estou dando um exemplo. Então, se você é empacotador de supermercado, será se você não consegue otimizar esse processo de empacotamento para que a empresa não possa diminuir custo, por exemplo? Será que você não pode dar uma sugestão, chefe? Em vez de fazer o trabalho assim, vamos fazer o trabalho assim, que aí a gente consegue diminuir custo? Ou então, não, chefe, vamos tentar melhorar a imagem da empresa, ao invés de reduzir custo. Vou dar um exemplo. Quando o mercado coloca uma pessoa deficiente auditiva para poder fazer um trabalho de empacotamento no supermercado, eu particularmente, quando vejo uma situação dessa, eu acho muito interessante para a empresa, tá dando uma oportunidade para outra pessoa, tá bom? Não que essa pessoa não possa executar outras atividades mais complexas. Eu acho sim que pode. Mas quando a empresa faz isso, ela está abrindo uma oportunidade para alguém que o mercado geralmente não abre. Então, você pode sugerir diversas melhorias no processo e tente fazer isso o tempo inteiro com a chefia. Não vai implementar, não vai mudar o processo sem a chefia dar um de acordo, porque você pode fazer algo que está desalinhado com os objetivos da empresa, tá bom? A chefia, como eu disse, tem uma visão holística, uma visão do todo, que às vezes você não tem. Então, sempre que você for propor uma melhoria, propor uma ação para poder alcançar um indicador, sempre faça alinhado com a chefia, porque também você vai estar mostrando o seu trabalho, tá bom? Então, método gerencial é você mostrar que entende de gestão, é trabalhar em cima do objetivo estratégico, dos indicadores e da melhoria dos processos para que você possa levar a empresa para outro patamar, tá bom? E se você está com esse discurso, eu estou aqui há mais tempo e outro foi promovido em meu lugar, você precisa de uma pitada de resiliência, certo? Agora que eu já lhe falei uma série de atitudes de líder, ou seja, de como você mostrar para a empresa que você entende de gestão, você precisa ter um pouquinho mais de calma para poder chegar à gerência, tá bom? Então, resiliência é a capacidade de superar a adversidade, de suportar a pressão também. E eu tenho aqui 3 filmes que ensinam muito como você ter resiliência, como você ter um pouquinho mais de calma, você precisa apenas ajustar a rota para que você consiga ser promovido a gerente. O primeiro filme, na verdade é uma série, é o Gambito da Rainha, uma série muito boa da Netflix, e ela é uma excelente jogadora de xadrez, muito inteligente, consegue realmente vencer muitas partidas. Mas chega num determinado nível, num determinado momento, que sozinha ela não consegue chegar lá. Ou seja, ela acaba aprendendo com o próprio adversário dela. Então, chega lá com uma final com o russo, e o russo vai e ganha dela, porque o russo tem por trás uma equipe ajudando ele, um time ajudando ele. Ele não joga xadrez sozinho, claro. As decisões ali no tabuleiro é dele, mas ele sempre compartilha, troca ideias, experiência, aprendizado com outras pessoas, com um time. E aí ela percebe isso. E depois quando ela vai jogar uma segunda, acho que uma segunda, terceira partida contra esse russo, ela já tem um time, já tem gente que ela troca ideia, ou seja, ela não parte apenas para o jogo sozinha. Claro, quando você está no tabuleiro de xadrez, as decisões ali, os movimentos das peças são suas. Mas a partir do momento que você treinou com um time, que você exercitou, que as pessoas lhe orientaram, que as pessoas lhe ajudaram, você vai chegar mais preparado para essa partida. Então é isso que eu queria que você enxergasse. Ela aprendeu com um oponente. E a pessoa que foi promovida, ela não é só oponente, na verdade. Ela pode ser uma pessoa que, inclusive, vai lhe ajudar lá na frente a ser promovido também. Mas aprenda com essa pessoa que foi promovida. Veja quais foram as atitudes de líder, veja se ela mostrou para a empresa que entende de gestão, veja quais foram os gatilhos mentais que ela disparou na chefia para ser promovida. É isso que você precisa fazer, tá bom? Outro filme muito interessante também é o filme de O Diabo Veste Prada. Ou seja, uma secretária tem uma chefe terrível, extremamente exigente, e ela entrou nesse trabalho, mas o que ela queria, na verdade, era trabalhar em outro local.
e aí ela consegue fazer o trabalho dela muito bem feito, e a chefe dela tinha um nome no mercado muito forte. E aí quando ela buscou trabalhar em outro local, a chefe dela, apesar de ter sido muito carrasca, apesar de ter sido muito exigente, a chefe dela mandou uma carta de recomendação. Por que eu estou lhe dizendo isso? Porque a chefe ela conseguiu disparar o gatilho mental da reciprocidade. Então, às vezes a gente tem situações difíceis no nosso dia a dia, a chefia muito exigente, muito dura, mas a gente não consegue enxergar isso como algo positivo às vezes. Ou seja, se a chefia está sendo dura com você, se a chefia está lhe pedindo muita coisa, busque entregar, porque assim você vai conseguir disparar o gatilho mental da reciprocidade. Provavelmente, essa pessoa que foi promovida, essa pessoa foi mais desafiada no seu dia a dia. Entendeu? Essa pessoa que foi promovida, provavelmente, ela tinha desafios maiores do que o seu, responsabilidade maior do que a sua, e aí a chefia, até por reciprocidade, acabou promovendo ela e não você. Apesar de você ter 10 anos de empresa e essa pessoa ter 2 anos de empresa. Então, perceba que você precisa disparar os gatilhos mentais corretos na chefia, precisa aprender com quem foi promovido, tá bom? E outro filme também muito interessante é o filme Jobs. Conta a história aí de Steve Jobs, ele que é o fundador da Apple, e tem um determinado momento em que ele perde ele deixa de ser o CEO da empresa para outra pessoa, ou seja, digamos, ele é meio que traído. E ele sabe realmente depois dar a volta por cima e ser CEO da empresa novamente, ou seja, ele teve muita resiliência para poder trabalhar, para poder ver outro assumir o cargo que era da empresa que ele fundou. Imagine como não foi um golpe duro, então, mas ele conseguiu trabalhar para reverter isso e voltar como CEO da empresa novamente. Então, às vezes, a gente fica chateado porque a pessoa foi promovida, a gente nem entende. Às vezes o coleguinha do lado fica ali buzinando, deveria ter sido você. Essa pessoa não está lhe ajudando, tá bom? Não está. Que você precisa, de fato, engolir o choro e ver qual é o rumo que você precisa tomar para ser promovido. Ou seja, aprender com aquela pessoa também, tá bom? Então, fica aí algumas dicas, se você quiser ser promovido a gerente, então para você aprender a superar esse momento aí, que é difícil quando o outro é promovido e a gente não, mas acompanha as dicas aqui, todos os dias eu estou falando, tirando dúvidas de como é que você pode estar sendo promovido a gerente, tá bom? E se você gostou do conteúdo, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, se fez sentido para você, se você acha, você conhece alguém que precisa ver esse conteúdo, compartilha também, que eu tenho certeza que você pode ajudar muita gente com esse conteúdo, que é o meu intuito, tá bom? Valeu aí e um forte abraço.